importante vocês saberem como que faz um trabalho com essa metodologia. Quer ver? Eu tenho um resumo que eu fiz aqui quando eu estava na faculdade. Deixa eu abrir ele aqui. Só para vocês terem uma ideia de como que é. Esse resumo que eu vou abrir aqui é um que eu apresentei num congresso uma vez. Deixa eu compartilhar essa tela aqui. Aí. Ó, esse daqui é um resumo expandido. Existem várias metodologias científicas. Depois eu vou explicar com mais calma para vocês, mas eu só vou apresentar agora como é que funciona. Por exemplo, quando a gente vai apresentar um trabalho num congresso, existem resumos pequenos, resumos expandidos e trabalhos completos. Esse daqui que eu vou apresentar para vocês é um resumo expandido, que eu apresentei uma prévia do meu TCC na 8ª jornada científica lá do IFSU de Minas, que eu acho que foi em Pouso Alegre, se não me engano. Eu não lembro qual cidade que foi. Então, e como que funciona, né? Geralmente todo congresso, toda revista que vocês vão publicar, algumas têm algumas características diferentes, eles pedem algumas informações diferentes. Essa daqui, ela pedia uma coisa um pouco mais simples, né? Então, primeiramente, a gente tem que se atentar à letra, né? A letra do trabalho, todos eles utilizavam a Times New Roman. O tamanho da letra também era importante. Se eu não me engano, o título acho que era 16 e o restante do título era 12. Aí tem o espaçamento, que é 1,5, tem parágrafo. Tudo isso eu vou explicar para vocês depois na prática como é que funciona, tá? Então era assim, a gente ia colocar o título todo maiúsculo, né, com letra grifada, o nome dos autores do trabalho, um pequeno resuminho do que a gente fez nesse trabalho. Aí nesse resuminho tem que conter praticamente todas as informações. A gente tem que colocar palavras-chave, né, no mínimo 3. Eu coloquei 4 palavras-chave aqui. Aí o trabalho ele tem que conter uma introdução. Essa introdução aqui, ela tem que ter um material baseado em um trabalho de outras pessoas. Então, por exemplo, todo parágrafo, ó, esse parágrafo aqui eu tirei de um trabalho que era do Suters e do Hisk de 2009. Depois esse outro parágrafo aqui que eu falei algumas outras coisinhas, eu tirei de 2 trabalhos. Ó. Eu tirei da Lally Parsons de 1993 e do Marin et al de 2004. Então, assim, a introdução, ela é como se fosse um referencial teórico. Você vai buscar outros trabalhos relacionados com o tema que você está fazendo e você não pode escrever exatamente igual essa pessoa fez, né? Porque senão isso seria plágio, né? Você tem que pegar o trabalho dessa pessoa, entender o que ela falou ali e tentar escrever mais ou menos com as suas palavras. Só que você não pode mudar, assim, é meio complicado isso. Você não pode copiar igual, mas você também não pode mudar o sentido do que a pessoa falou, né? Porque senão você vai estar mudando o que ela falou e isso não é certo. Então, assim, você tem que tentar interpretar e escrever com as palavras corretas. E aí, é óbvio, você tem que referenciar, né? Você tem que colocar a referência do trabalho que você tirou. No caso, essa referência aqui também tem várias formas de fazer. Eu posso colocá-la aqui no finalzinho do parágrafo, né, dessa forma aqui, toda maiúscula e o ano do trabalho, ou eu posso colocar no início do parágrafo. Por exemplo, de acordo com o trabalho de Suter e do Riskin de 2009, o citoplâncton e o zooplâncton, tal, 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 tal. Então eu posso alterar também a forma como eu vou referenciar esse trabalho. Tá? Então o trabalho vai ter que ter essa introdução. Aqui no caso eles pedem algumas informações, ó, no caso dos autores, né, da onde que é o autor, o e-mail do autor, a gente tem que colocar isso também. Depois, no finalzinho dessa introdução aqui, na introdução aqui, eu falei um pouquinho sobre o fitoplâncton e sobre o plâncton, e depois, no finalzinho da introdução, eu tenho que falar qual foi o objetivo do meu trabalho. Lá, pois, ó, o trabalho teve o objetivo de realizar a identificação e analisar a distribuição de fitoplâncton em relação a fatores ambientais em uma área do noroeste da Península de Yucatán, especificamente no Porto de Chelém de Progresso. Então, a introdução é isso. Você vai ter um referencial teórico dando uma introdução sobre o teu trabalho, baseado em outros trabalhos, e depois no finalzinho você coloca qual que é o objetivo do teu trabalho. O que você queria fazer nesse trabalho, né? Você coloca esse objetivo. Depois disso vem o material e métodos. O material e métodos é como você vai fazer esse trabalho, né? Que tipo de materiais você utilizou, que tipo de referência você utilizou para quantificar esse trabalho, né? Você vai utilizar tudo, você vai colocar todos esses métodos. Então, por exemplo, aqui, eu coloquei na onde que eu coletei essas amostras. Depois, eu coloquei aqui, ó, como que eu coletei essas amostras. Ó, utilizei uma rede cônica de plâncton, tal, tal, tal. Coloquei lá o tempo que durou essa coleta, quantas coletas eu fiz, né, 8 amostras. Depois eu falei que como que eu fixei essa amostra no formol. Eu falei como que eu analisei, né, lá no caso no laboratório de microscopia.
nas lentes de aumento de 4, 10 e 40 vezes aumentadas. Eu falei que eu capturei imagens dessas análises laboratoriais. E depois eu utilizei aqui uma referência de um autor, que ele utiliza uma câmera de Neubauer, que é uma lâmina diferente lá que a gente usa para quantificar. A gente conta os organismos de acordo com os quadradinhos da lâmina. E aí esse autor aqui, ele tinha essa fórmula aqui que ele utilizava para fazer essa continha para a gente saber quantos organismos tinham por cada mililitro. E depois, no finalzinho, eu coloquei aqui o programa que eu utilizei para fazer o teste estatístico, né? Então, a metodologia é tudo isso. Você vai colocar tudo como você fez seu trabalho. Então, tudo que está envolvido de como você vai fazer seu trabalho, você coloca na metodologia. Depois vem os resultados e discussões, né? Então, você vai apresentar os resultados que você coletou e fazer uma discussão com outros autores que também tiveram resultados parecidos ou resultados diferentes. Então, aqui, ó, eu coloquei os resultados que eu tive, né? Eu coloquei lá os resultados estatísticos de cada fitoplâncton que eu coletei, né? No caso lá de Atomácia gonoide, de Atomácia cêntrica, cianobactéria, dinoflagelada, diatomácea penada, né? São todos os gêneros que eu encontrei, né, no caso dessas coletas, e depois eu fiz uma discussão a respeito do resultado que eu encontrei. Então, por exemplo, eu coloquei lá, ó, contudo, os dados já obtidos corroboram com os trabalhos de Huster e Silva, de Muller, Sives e Raya Rodrigues, de 2001, também com de Herrera Martins, Herrera Silva, tal, que expõe a diatomácea como membro predominante. Então, eu estou discutindo esse resultado que eu obtive. Né? No trabalho dessas pessoas aqui também teve essa diatomácea como um membro predominante. Depois eu falei de um outro trabalho aqui, ó, que justifica por que ela é predominante. Né? Aí, no caso dos resultados aqui, vocês podem colocar gráficos também, podem colocar tabelas, né? Aqui nos resultados entra todas essas imagens. Se você quiser colocar, por exemplo, eu poderia colocar a imagem das diatomáceas que eu coletei, poderia colocar uma tabela, pode colocar várias informações aqui. E depois, no finalzinho, tem a conclusão. Né? Então, a conclusão do que você realmente viu nesse trabalho. E, finalmente, as referências. Né? Tem que colocar todas as referências que você utilizou para fazer esse trabalho. Né? Inclusive, as referências, elas têm o seu modo correto de colocar. Né? Isso aqui é uma coisa que eu posso explicar também mais detalhado para vocês, que cada referência é de um jeito. Então, isso seria uma metodologia científica. Né? É o modo como você vai escrever seu trabalho de uma forma científica. Né? Então, ele vai ter que ter o resumo, introdução, objetivo, material e métodos, resultados e discussões e conclusão, e a referência. Né? Então, são esses as partes centrais de uma metodologia científica. Existem trabalhos que exigem um pouco mais. Tem trabalhos, por exemplo, que exigem que você faça uma referência bibliográfica maior, com mais autores. Tem trabalhos que exigem, por exemplo, que você faça um sumário, identificando em qual página está o resumo, em qual página está a introdução, em qual página estão as figuras. Né? Tem vários detalhes. Então, isso daqui é uma coisa importante que eu queria introduzir para vocês começarem a realizar nos nossos próximos trabalhos, tá? Para vocês já começarem a entender como que funciona, para quando vocês entrarem na faculdade, vocês não estarem muito cru nessa parte. Então, o nosso próximo trabalho, que é aquele que eu falei sobre a foto dos insetos, que vocês vão ter que falar um pouquinho sobre os insetos, a gente vai tentar utilizar mais ou menos esse parâmetro aqui. Tá? Mas eu vou mandar direitinho para vocês quais as informações que precisam ter, por exemplo, o tamanho da letra, o tipo da letra, o espaçamento, o parágrafo, todas essas coisinhas são importantes. E num trabalho científico ele vale ponto. Né? No caso, por exemplo, o TCC, que é o trabalho que a gente faz para conclusão de trabalho, né? de curso. Se a gente não tiver uma formatação impecável, com todas as informações direitinho, do jeitinho que eles pedem, a gente perde ponto. Então, é importante ter essa formatação correta. No meu trabalho de TCC, por exemplo, eu tirei 9,8, né, de 10. Então, assim, eu fui muito bem. Mas, assim, eu fiquei tão fissurado nessa formatação aqui que eu não deixei passar nada. Aí, teve só 2 errinhos lá, por isso que eles me descontaram um pouquinho. Então, assim, é importante isso daqui, tá? Eu vou passar um documento para vocês mais específico de como que faz tudo isso. A Vanessa, inclusive, ela compartilhou um material comigo muito legal, que é de uma instituição, uma escola, não sei ao certo, e eles distribuem alguns materiais e alguns vídeos gratuitamente para vocês entenderem como que funciona essa metodologia científica. E eu vou até compartilhar com vocês também depois para vocês darem uma olhadinha, tá? São aulas gratuitas que vocês podem fazer, aulas bem curtinhas, e tem um material também para vocês acompanharem. Então é bom para vocês entenderem mais de como funciona.
Mas, no geral, é isso, tá? Essas daqui são as partes importantes de um trabalho científico. Tem trabalhos que pedem mais coisas, tem trabalhos que pedem menos coisas. Depende de cada congresso, depende de cada professor, de cada faculdade, né? Cada uma pede mais ou menos o mesmo estilo, mas com detalhes diferentes, tá? Então, seria isso daqui que eu queria mostrar sobre trabalho científico para vocês. Agora, vamos voltar para a nossa aula. Deixa eu compartilhar aqui a outra tela. Aqui. Sobre o trabalho científico, a Vanessa ela já mandou nesse estilo. Quem que foi a outra pessoa que falou que já tinha feito também? Foi o Pedro? Ou não? Eu. É, Em metodologia. Na BNT. Você tinha usado mais ou menos essas regras também? Aham. No caso, a gente segue as regras da BNT, né? A gente, geralmente, quando tem alguma alteração, a gente tem que verificar também. Mas existem muito macetes, tá? Que eu vou ensinar vocês também. Deixa eu ver, alguém mandou uma coisa no bate-papo aqui. Aí, ó, a Vanessa mandou aqui para vocês, ó, um guia de como que faz esses relatórios de pesquisa, ó. Ó, nesse e-book, eles explicam certinho cada parte de um relatório. Então, eu vou até fazer o download desse aqui também, para eu dar uma olhadinha depois. Mas seria isso, tá? Depois eu vou mandar alguns outros documentos para vocês explicando direitinho, como que funciona. Se vocês quiserem, eu posso mandar meu TCC para vocês darem uma olhada de como que é a estrutura, porque o TCC é um trabalho bem mais completo, né? Esse aqui que eu mostrei para vocês é um resumo de congresso. Mas enfim, então beleza, né? Pelo menos eu mostrei para vocês como que é e depois eu vou explicar mais profundo, tá? Agora a gente vai iniciar finalmente a nossa apostila 3. A gente está no capítulo 15, na página 21, tá? A gente vai falar aqui sobre citologia. A gente fala do núcleo e divisão celular. Isso daqui é uma coisa que vocês já viram, se eu não me engano, acho que no acho que é no oitavo ano que vocês devem ter visto. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o DNA e falar um pouquinho sobre mitose e meiose, tá? Provavelmente vocês já lembram bastante coisa disso daqui. Então eu vou ler um pouquinho sobre o que está falando aqui e a gente vai explicando detalhadamente, tá? Então o núcleo é o principal componente de uma célula eucariótica. É uma estrutura geralmente esférica envolvida por envelope nuclear, que é uma dupla membrana que contém o nucleolo e o DNA. A Vanessa mandou um outro documento aqui, ó, para vocês olharem também. Então voltando aqui, então o núcleo ele é envolvido, né, por um envelope nuclear que ele é composto por uma dupla membrana, né? Assim como a membrana plasmática da célula em si também é uma dupla membrana, né? Isso vocês já estão cansados de saber também. E dentro do núcleo contém o nucleolo e o DNA. O núcleo controla e programa o núcleo controla o programa genético e as atividades metabólicas da célula por meio do DNA. E o DNA apresenta-se associado a proteínas, principalmente histonas. Ao conjunto de DNA e proteínas denominamos cromatina, que é o complexo filamentoso. A Vanessa mandou o site ali também, para vocês olharem. E Vanessa, você tá bom nos materiais, né? Então, voltando aqui. Então, no núcleo a gente vai ter, então, o envelope nuclear, o DNA, os nossos genes, né? Tudo que controla o nosso corpo em si. E o nosso DNA, geralmente, ele é envolvido por algumas proteínas que a gente chama de histonas, né? Que seriam essas proteínas aqui que estão aqui na imagem, essas bolinhas azuis. E ela serve para o DNA ficar mais condensado, né? Essas proteínas, elas servem para o DNA, que é uma dupla fita, ficar enroladinho, tá? Esse que é o papel dessas histonas. Cromossomos são fibras de cromatina condensadas, né? Então, é o DNA em si, bem condensado com essas proteínas que a gente chama de histonas. Então, a gente vai ter muitas proteínas dessas que vai fazer com que o DNA fique totalmente enroladinho. E quando ele fica totalmente enroladinho, ele fica mais ou menos nesse formato de X, tá? Esse aqui seria um cromossomo duplicado, que vai ser utilizado na divisão celular, tá? Se a gente for aliás, se a gente for desenrolando ele vai tornando nesse formato aqui até chegar numa fita de DNA, numa dupla fita. Tá? Então, isso aqui seria uma dupla fita, a gente coloca as proteínas, eles vão se enrolando, 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 até chegar nesse formato do cromossomo. Então, esquematicamente, a gente vai ter, ó, no caso, se a gente for analisar uma imagem, a gente vai ter um cromossomo, ele vai ter esse formato, vai ser apenas um risquinho. Se a gente tiver um cromossomo com duas cromátides irmãs, ele vai ter esse formato de xizinho, né, que ele vai ser um cromossomo duplicado. E aqui, no caso, a gente tem dois cromossomos separados, né? Eles não são cromátides irmãs, tá? Seria como se fosse após a divisão celular. Então, isso aqui seria uma breve introdução sobre o núcleo cromossômico, vocês já praticamente sabem tudo sobre isso.
ploidia, né? O número de conjuntos cromossômicos. Então a gente vai ter as células diploides, que são as células 2Ns, e as células haploides, que são as células Ns. Né? O que são as células diploides? Elas vão ser células que possuem dois conjuntos de cromossômicos, sendo um paterno e outro materno. Essas células possuem partes do cromossomo homólogos, ou seja, partes iguais. Né? Então a gente tem na imagem aqui um cromossomo diploide, seriam dois cromossomos, né, duplicado aqui, um da parte materna e um da parte paterna. E ele pode ter esses formatos diferentes, tá? Ele não precisa ser retinho igual está nessa imagem, ele pode ser tortinho também, igual está na imagem aqui mais abaixo. E a célula haploide, que é uma célula N, elas são células que possuem apenas um conjunto de cromossomo, ou apenas um cromossomo de cada par, né? No caso aqui, seriam, no caso, as células haploides, elas estão relacionadas com os gametas. Então, os gametas masculinos e femininos geralmente vão ser haploides, né? São células com apenas um cromossomo. Então, aqui no caso, a gente tem lá um exemplar de cada cromossomo. Então, a gente tem um cromossomo mais retinho e um cromossomo mais tortinho. Então, lembrando, a célula haploide geralmente é só na divisão, na meiose, né? Que a gente utiliza para reprodução, né? Para os gametas. Já a célula diploide, todas as nossas células, tirando os gametas, vão ser diploides, tá? Divisão celular, mitose. Né? A mitose, então, é um tipo de divisão celular na qual uma célula-mãe vai originar duas células filhas genéticas e cromossomicamente idênticas entre si e a célula-mãe. Então, ou seja, ela vai produzir duas células iguais a ela, né? Duas células diploide iguaizinhas, idênticas. Então, a mitose ela é responsável pelo crescimento do organismo e pela regeneração e reparação de células e tecidos lesados, e também pela multiplicação de células tumorais. Então, a mitose está relacionada com o nosso crescimento. Quando a gente machuca, por exemplo, a gente vai ter uma mitose rápida para poder sarar aquela ferida. Então, a mitose está relacionada com esse crescimento. E o ciclo da mitose ela envolve algumas etapas. A gente vai ter a etapa G1, etapa S, G2 e etapa M. Olhando aqui embaixo, ó, na próxima página, vocês têm essas etapas mais detalhadas, tá? Então, a gente vai ter várias etapas. A gente vai ter a prófase, a gente vai ter a metáfase, a prometáfase, a metáfase, a anáfase e a telófase, né? E a citocinese, que seria a última parte, que é a divisão. Mas vamos entender cada uma, tá? Então, lá, no esquema a seguir está representado o ciclo de uma célula hipotética cujo número diploide é 2N igual a 2, ou seja, uma célula diploide com dois cromossomos idênticos, né? Então a gente tem lá, primeiro, na primeira fase aqui, na fase G1, a gente vai ter uma mitose que seria a primeira separação das cromátides irmãs, né? Então a gente vai gerar duas células 2Ns ainda, mas elas estão com apenas uma parte da cromátide irmã. Depois na fase S, que a gente vai estar lá próximo da intérfase, a gente vai ter a síntese desse DNA, que vai ser a duplicação desse cromossomo. Então, só voltando um pouquinho. Na mitose, a gente tem geralmente uma divisão, uma multiplicação e uma divisão de novo. Então, a gente vai ter uma divisão desse material genético, a gente vai multiplicar esse material genético e dividir de novo para formar duas novas células, tá? Resumindo, a mitose é isso. A gente divide, duplica e divide, tá? Isso daqui, lembra que a gente falou lá sobre tradução, transcrição, né? Toda essa mitose aqui vai ser a partir no caso da transcrição. Né? A gente vai utilizar a transcrição para realizar uma nova fita complementar à fita que a gente dividiu aqui anteriormente, tá? Então, lá na fase S, estão olhando na imagem aqui em cima, na fase S, que é a intérfase, a gente vai ter então a duplicação desse cromossomo, né? Passando da G1 para S e depois da S para G2. Na G2 a gente já vai estar próximo do finalzinho, né? Que vai ser a citocinese, que vai ser a divisão dessas células aqui em duas células novas, duas células diploide. Mas vamos entender como que funciona isso passo a passo. Então, ó, primeiramente, a gente tem um gráfico aqui só para mostrar para vocês a variação do conteúdo do DNA no núcleo ao longo do ciclo celular. Então, lembra que eu falei para vocês que primeiro a gente divide, depois multiplica e divide de novo? Então, lá, na fase G1 é a fase onde a gente vai dividir esse material genético. Entre a fase S e G2 é a fase que a gente multiplica esse material. E depois a gente vai ter uma segunda mitose, que seria na fase G1 aqui, onde a gente vai dividir esse material de novo, tá? Então, na fase S é a fase onde a gente vai ter o crescimento da duplicação desse material genético. Na fase G2 permanece estável, né? A gente tem essa multiplicação já completa. E depois a gente vai ter essa mitose dividindo esse material novamente. Então, fase M, né, que seria a divisão celular. Tradicionalmente, a divisão celular é estruturada em 6 etapas. As 5 primeiras correspondem à divisão nuclear e a sexta à citocinese. As fases da divisão nuclear são
prófase, prometáfase, metáfase, anáfase e telófase. Em seguida, ocorre a citocinese, que seria a divisão propriamente dita. Então, vamos ver primeiramente aqui a prófase. Então, a prófase ela é constituída pelas seguintes etapas. A gente vai ter o início da condensação da cromatina, ou seja, ele vai se tornar mais condensado. A gente vai ter a desagregação do núcleo, ou seja, o núcleo vai começar a se abrir. E a gente vai ter o rompimento desse envelope nuclear, né? Ele vai realmente estar abrindo. Então, esquematicamente, a prófase de uma célula animal, cujo núcleo diploide é 2Ns, com duas cromátides, pode ser assim representada. Então, a gente tem uma célula aqui. Essa aqui é a primeira fase, ela ainda está praticamente normal. Ela ainda está com seu núcleo bonitinho, o cromossomo está condensado, e a gente tem aqui alguns fusos bipolar, informação que vai ajudar nessa divisão das cromátides, tá? Que elas vão estar conectadas aqui com essas ásteres aqui. Então, essa aqui é uma célula ainda normal, ela está na primeira fase, né? Ela ainda está bem normal, como uma célula comum ainda. Depois a gente vai ter, aí depois lá, a prófase termina com o rompimento do envelope nuclear e consequente liberação do conteúdo nuclear. A prometáfase, né, que é a segunda etapa. A seguir, o fuso penetra... Alguém quer perguntar uma coisa? Eu perguntei, na prófase, então, não já tem o cromossomo, ele vai ser formado a partir da condensação? Não, já tem, né? Ele já tem, Já mas... tem, né? Isso, mas ele está sendo condensado. Ah, tá. No final dessa prófase, a gente já perde esse envelope nuclear aqui, tá? Aí, no caso, esse Certo. material genético ele já vai ser mais disperso ali no citoplasma da célula. Beleza, obrigado. De nada. Depois aqui, ó, na prometáfase. A seguir, o fuso penetra na área nuclear. Os cromossomos prendem-se às fibras do fuso devido à interação das fibras cromossômicas, né, do cinecótoro, com as fibras do fuso bipolar. Então, resumindo, a gente vai ter aqui, ó, o envelope nuclear ele já vai estar fragmentado, ó, ele já abriu praticamente todo. Esse material genético ele já foi mais disperso ali para o citoplasma. E aqui a gente vai ter esses polos, né, nas extremidades dessa célula, conectada com essas fibras que vão se conectar com esses cromossomos, fazendo com que esses cromossomos saiam um pouco mais dessa parte central e vão um pouco mais para as partes periféricas, tá? Então, a prometáfase seria essa parte onde a gente vai ter a conexão desse polo, né, dessas fibras com os cromossomos. Tá? Então, praticamente eles apenas conectaram aqui, eles ainda não estão sendo puxados. Tá? Então, essa daqui é a prometáfase. Aí aqui a gente tem uma imagem de como que é feita essa conexão. Ó. A gente tem o cinecótoro, né, que seria como se fosse uma proteína que é conectada com esse cromossomo, e essa proteína se conecta com essas fibras que estão nos polos, tá? E essas fibras que vão puxar, no caso, esses cromossomos dividindo eles. Então essa daqui Éder, Oi, pode falar. esse polo do fuso é o centríolo? Isso, o centríolo está totalmente envolvido nisso daqui. No caso, Ah, você tá. está vendo nessa imagem aqui que tem dois risquinhos cinzas aqui? Esses dois risquinhos pequenininhos cinzas são os centríolos. Eles fazem parte desse polo. Uhum. Tá bom, Tá? obrigada. Beleza, de nada. Depois, então, da prometáfase, a gente vai ter, propriamente dita, a metáfase. Tá? Então, a prometáfase é como se fosse uma preparação da metáfase. Tá? Então, na metáfase, agora que a gente vai realmente ter a movimentação desses cromossomos com essas fibras. Então, ó, na metáfase pode-se observar o grau máximo de condensação e espiralização dos cromossomos. Então, aqui eles estão totalmente condensados, né? Eles estão realmente aquele formatinho de X mesmo, todo condensado por causa das proteínas. Os cromossomos localizados na placa metafásica ou equatorial, ou seja, eles vão estar na parte central, né, da célula. Seria isso, na verdade. Né? Então, na metáfase, a gente vai ter... Vocês podem ver aqui que os fragmentos do envelope nuclear eles já estão bem na parte periférica da célula. Ó. Então, anteriormente, eles estavam lá envolvendo, né, o núcleo. Depois, eles já se fragmentaram, né, eles abriram, ficaram mais distantes desses cromossomos. E agora, eles já estão bem na parte periférica. Ó. E, no caso aqui, os centríolos, né, com essas fibras polares, se conectaram com as proteínas aqui do cinecótoro, né, dos cromossomos, e colocaram eles na parte central da célula, né, na faixa equatorial, que a gente chama. No caso, vocês podem chamar também de... Qual que é o outro nome que ele dá aqui? Placa metafásica. Tá? Geralmente, a gente não utiliza muito esse nome, não. A gente fala mais equatorial, tá? Que é a parte central da célula. Então, aqui eles estão na parte central. Tá? É a partir daqui que a gente vai começar realmente essa divisão. Então, a anáfase ela é o início dessa divisão. Ó, nessa fase, ocorre a separação das cromátides irmã. Esquematicamente temos
A gente vai ter aqui, ó, lembrando lá, ó, o envelope nuclear, ele está bem fragmentado, bem na parte periférica da célula. E aqui na anáfise a gente já tem essa divisão das cromátides. Então aqui, ó, o xizinho que antes era completo, eles vão estar divididos, né? Eles vão todos para a parte periférica junto, bem próximos dos centríolos, tá? Então a anáfase é isso, é a separação dessas cromátides. E a penúltima fase que a gente tem é a telófase. Na telófase a gente vai notar a reorganização do envelope nuclear. Então o envelope nuclear que estava perifericamente aqui, ele vai começar a envolver novamente essas cromátides. A gente vai ter a descondensação dessas cromátides, ou seja, elas vão deixar esse formato bem condensado e vão ficar mais livres, né? Como se fosse elas não vão chegar a ser uma dupla fita de DNA, não vai ficar naquele formato, mas elas vão se descondensar, vão se desenrolar um pouquinho. E aqui a gente vai ter o reaparecimento do nucleolo, né? Ou seja, vai ter realmente essa formação do núcleo, tá? Então, esquematicamente, a gente vai ter uma imagem parecida com essa. O envelope nuclear, ele começa aqui o processo de reorganização. A gente ainda tem um pouquinho aqui do fuso polar, tá? Os vestígios desse fuso que fez a separação das cromátides. E o cromossomo está se descondensando. Já deu nosso tempo aqui, pessoal. Ó, então a gente parou na telófase, tá? Então, lembrando, na telófase, então, a gente vai ter essa reorganização. Então, a gente vai ter essas duas cromátides que foram separadas, vão estar formando 2 novos núcleos para depois se separarem e formarem 2 novas células, tá? Então, a gente vai parar nessa parte aqui, porque deu nossa hora já. E na próxima aula a gente continua, tá bom? Então, a gente se vê na última aula. Tá bom. Até logo, pessoal. Ok. Tchau. Tchau, Hélio. Tchauzinho. Obrigada por ter explicado sobre as coisinhas de ciência. Não, é minha parte, eu tenho que ajudar vocês mesmo. Depois eu vou mandar mais detalhado para vocês, tá? A Vanessa mandou os documentos também. É legal vocês lerem o que ela mandou também. Inclusive, eu não baixei o último aqui, deixa eu baixar também antes de fechar. Eu vou mandar no grupo também. Aí... Ah, tá. Não, beleza. Tá bom. Pessoal, então até Obrigada, lá. Hélio. Tchau, tchau.